Olá, turma! Tudo bem? Assunto super importante: conjunções coordenadas. Então, o que é uma conjunção? É uma palavra invariável, ou seja, ela não varia, ela não vai para o plural, não vai para o feminino, nem pelo masculino, ela segue sempre igual. Por exemplo, o e é uma conjunção, então ele fica sempre igual. O porquê é uma conjunção, o pois. Então, não existe poises, não existe poisa, ele é invariável, a forma é sempre pois, que liga orações ou palavras da mesma oração. Então, o que é uma oração? É um verbo. Então, vai ligar dois ou mais verbos e a gente vai ter o encontro desses dois, três verbos na mesma frase, porque essas orações vão estar unidas pelas conjunções. Ou pode ser palavras. Por exemplo, comprei bolacha e pão e suco e torta de limão. Então, observem que esse e está unindo apenas palavras. Existem dois tipos de conjunções: as coordenativas e as subordinativas. Esta semana nós vamos trabalhar apenas com as coordenativas. Vamos lá. Então, as conjunções coordenativas, ela é uma conjunção que liga orações sem que uma dependa da outra, sem que a segunda complete o sentido da primeira. Ou seja, se a gente separar elas em frases diferentes, elas vão ficar bonitinhas. Então, as conjunções coordenativas, elas podem ser aditivas. Então, olhem só, o próprio nome, conjunções coordenativas aditivas. O que é uma adição? É uma soma. Então, elas vão estar dando uma ideia de algo que está sendo adicionado, somado, acrescentado. Normalmente vão ser o e, o nem, o mas também, o mas ainda, o senão, o mas também, como também. Então, olhem só. O agricultor colheu o trigo e o vendeu. Observem esse e. Esse e está unindo duas coisas que o nosso agricultor fez. Ele primeiro colheu o trigo e depois ele vendeu o trigo. Não aprovo, nem permitirei essas coisas. Observem bem, duas coisas que eu não vou fazer. Não vou aprovar e não vou permitir. Os livros não só instruem, mas também divertem. Duas coisas que os livros fazem: instruem, diverte. As abelhas não apenas produzem o mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Então, observem duas coisas que as abelhas fazem, está somando aí: produzir o mel e a cera e polinizar as flores. E as conjunções coordenativas adversativas. Essas vão dar uma ideia de oposição, de contraste, de algo que é contrário. Então, quais são as mais utilizadas? O mas, o porém, o todavia, contudo, entretanto, senão, ao passo que. Observem bem os exemplos. Querem ter dinheiro, mas não trabalham. O que a gente espera de alguém que quer ter dinheiro? Que essa pessoa trabalhe. Ela não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Então, olha essa posição. Ela não era bonita, mas ela cativava. Não vemos a planta crescer, no entanto, ela cresce. Se a gente não vê, a gente espera que ela não esteja crescendo, mas olhem só, ela está, no entanto, ela cresce. A culpa não atribuo a vós, senão a ele. Então, a culpa não é de um e sim de outro. E as conjunções coordenadas alternativas. Essas são bem tranquilas, pessoal, porque sempre vai dar duas alternativas, duas coisas a serem feitas ou duas coisas que eu posso alternar, posso decidir. Então, normalmente a gente usa o ou, a gente usa o ora, o já, o quer, quer. Então, olhem só. Os sequestradores deviam render-se ou seriam mortos. Então, eles tinham ou uma opção ou outra, duas alternativas. Observem a próxima. Ou você estuda ou arruma um emprego. Então, ou faz uma coisa ou outra. Ora triste, ora alegre, a vida segue o seu ritmo. Olha a alternância. Momentos tristes, momentos alegres.
E as conjunções coordenadas conclusivas, elas só vão concluir o que está sendo dito. Não traz uma explicação, não traz uma ideia nova, não traz uma oposição, ela só conclui o que já está sendo falado. Quais são as principais conjunções? Logo, portanto, por conseguinte, pois, posposto ao verbo, ele vai vir depois do verbo. Então, olhem só. As árvores balançam. Logo, está ventando. As árvores balançam, concluindo, está ventando. Você é proprietário do carro, portanto, é o responsável. Você é o proprietário do carro, concluindo, é o responsável. O mal é irremediável. Deves, pois, conformar-se. Olhem esse pois depois do verbo. Ó. O mal é irremediável. Deve, concluindo, conformar-se. E as explicativas? As explicativas são bem tranquilas porque elas sempre explicam algo que foi dito primeiro. Então, elas precedem uma explicação, um motivo. Quais são as mais utilizadas? O que, o porquê, o porquanto, o pois, só que nesse caso o pois vem antes do verbo. Observem, não solte balões, que podem causar incêndios, ou seja, por que não é para soltar balões? Ó? Não solte balões, porque podem causar incêndios. Então, eu estou dizendo por que não deve ser feito isso. Não solte balões, pois podem causar incêndios. Choveu durante a noite porque as ruas estão alagadas. Então, olha só, choveu durante a noite, pois as ruas estão alagadas. Então, eu estou explicando por que choveu. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, podem chamar. Bons estudos!